42 minutos, Chico Gomes, ouvintes, já estamos em nossos estúdios. Quer dizer, não está completo, né? Tivemos aí um atraso, seriam 3 entrevistados, mas devido ao tempo, não vamos poder esperar, ainda temos mais uma entrevista aqui no programa, com o Anderson Baqueiro, daqui a pouco, tratar de um tema também tão importante quanto a semana da Municipal da Prevenção da Gravidez na Adolescência, que a gente trata a partir de agora, e vamos falar com o Edivan Souza, né, que é coordenador de proteção à criança e adolescente, né, coordenador aí da Secretaria de Saúde do município. Bom dia, Edivan. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da Ouro Negros, 100.5 de Alagoinhas. Antes de mais nada, agradecer, né, pela oportunidade de fala e dizer que, enquanto coordenador, eu estou vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Estaria conosco aqui também a coordenadora Mônica, mas que houve um imprevisto. Ela, sim, é da Secretaria de Saúde, e a Rita, que é da Secretaria de Educação. Perdão pelo equívoco, né? Secretaria de Assistência Social, perfeita aí a sua retificação. Ô, Edivan, eu até peço desculpas de não ter recebido vocês aqui no programa. Realmente nós estamos. O lado bom é que a gente está sendo bem requisitado para entrevistas, para debates. O problema é que o tempo é escasso, mas eu não poderia deixar de tratar nesse programa aqui sobre essa ação, né, que envolve, aí, como você fala, diversas secretarias. Para mim, era uma ação apenas da Secretaria de Saúde, quer dizer, já envolve aí a assistência social. Ontem, a Secretaria de Comunicação me informava que a SEDUC também dá o apoio a essa ação, né? É a Semana Municipal da Prevenção da Gravidez na Adolescência. E eu gostaria de saber, Edivan, qual é a programação dessa semana, né, da gravidez na adolescência, o que é que a prefeitura está fazendo, visita nas escolas, processo educativo, acompanhamento das alunas, o que é que está acontecendo em Alagoinhas nesse momento? Bem, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, ela acontece instituída por uma lei federal de número 13.798 de 2019. Indica-se nessa lei de que essa semana aconteça a partir do dia 1º de fevereiro de todos os anos, mas obviamente cada estado e cada município se planeja de acordo com as suas possibilidades. No caso deste ano em especial, as secretarias de Assistência, Educação e Saúde compreenderam que essa pauta ela não pode ser discutida apenas por um setor ou por uma secretaria. É uma pauta que deve ser compartilhada, né? Então nós sentamos e dialogamos e pensamos então na Semana Municipal de Prevenção, com a participação de todos os órgãos da rede de proteção que pensam, né, executam e estão ali no dia a dia tratando dessa causa que é tão importante, que é criança e adolescente, em específico agora, nesse caso, da prevenção da gravidez na adolescência. Então, quando nós pensamos nessa programação, Caio, pensamos em uma semana completa, de segunda a sexta-feira, iniciou então na última segunda-feira, com ações específicas na Secretaria de Educação, na segunda. Na terça-feira, as ações foram executadas dentro da Secretaria de Assistência Social, em todos os equipamentos da Secretaria. Na quarta, dialogamos e pensamos então na ideia da Secretaria de Saúde. Então, todos os equipamentos da Secretaria de Saúde, unidades de saúde da família, policlínica e maternidade. Hoje, nós teremos o rolê da prevenção, onde teremos todos os elementos, né, todas as secretarias que integraram e que participaram desse momento. Então, SEDUC, CESAL e SEMAS, todos nós estaremos nesse rolê da prevenção, que acontecerá na Praça Rui Barbosa. E amanhã a gente finaliza com a culminância, que é uma culminância que a gente pensou, né, em passar essa mensagem também de outras formas, no modelo, inclusive, que por conta da pandemia se intensificou muito, que é o modelo virtual. E aí, desse jeito, nós divulgaremos um vídeo amanhã com todas as ações que foram executadas, né, durante a semana. O Edivan, eu não faz muito tempo, né, questão aí de 10 anos, 11 anos,
Eu, claro, frequentava a escola, né, no ensino médio, e já naquela época a gente observava algumas situações de gravidez na adolescência muito presentes naquela época, inclusive até situações desagradáveis, né, que a gente tinha no colégio. Chegamos inclusive a presenciar abortos feitos na escola, né? As meninas engravidavam, né, tomavam remédios abortivos e se abortava dentro da escola, né? Quando a gente percebia, né, os colaboradores do colégio, né, das instituições, né, viam lá o feto já quase formado dentro, né, do vaso sanitário. É uma coisa terrível, né? A gente sabe que a questão da gravidez da adolescência não atinge só o pessoal da rede pública, tem muito também estudante da escola particular, enfim, que também tem esse tipo de situação, né, de gravidez na adolescência, gravidez indesejada. O que eu queria saber, Edivan, os dados que vocês têm da assistência social, da prefeitura, com relação a essa situação de gravidez na adolescência. É alto, é baixo? E como é que está o acompanhamento da estrutura pública para esse público? Bem, Caio, é importante você destacar isso, primeiro porque a ideia de se discutir uma temática dessa, aparentemente fica como se fosse uma responsabilidade única e exclusiva do serviço público, do governo. E a gente sabe que uma temática como essa, ela precisa ser discutida em todos os espaços, seja ele público ou privado. Inclusive ontem, após uma postagem que eu fiz, houve um contato pelo Instagram de uma professora de um colégio particular, informando de que essa ação é muito interessante e de que ela gostaria muito que as secretarias, né, fizessem uma atividade dentro do colégio falando sobre essa temática. Então, isso já nos deixa também realizados, porque além da gente atingir aquele público que efetivamente é o nosso público-alvo, a gente também cumpre esse papel, enquanto servidor público, de tentar levar essa mensagem para todos os espaços. Em se tratando de dados, a gente sabe que essa realidade é uma realidade que é atual, contemporânea e que vai ficar conosco aí por um bom tempo. E por que vai ficar conosco por um bom tempo? Por uma questão que está dentro do objetivo dessa semana, que é disseminar informações preventivas e de orientação. Porque todos os dias a gente precisa orientar os nossos adolescentes, mas não apenas eles, mas orientar também aqueles que estão ao redor desses adolescentes, que são os responsáveis legais. Então, seus pais, seus tios, seus avós, aqueles que convivem com esses adolescentes. E enquanto Secretaria de Assistência Social, né, enquanto coordenador da pasta, e também, né, visualizando todas as atividades que a gente faz dentro da Secretaria, os nossos serviços, CRAS, CREAS, Programa Criança Feliz, né, e o Conselho Tutelar, que tem uma atuação importantíssima nesse sentido de orientação, na perspectiva do planejamento também, a gente tem feito um movimento muito forte no sentido de orientar e de prevenir, para que situações como essas que aconteciam e que possivelmente ainda acontecerá, porque a gente, obviamente, tudo que se faz é na tentativa de levar mais informações para o maior número de pessoas, e a gente sabe que a gente não consegue atingir totalmente, né, esse grupo de indivíduos envolvidos, mas a gente tem feito todo um movimento com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, com os grupos de orientação dentro dos nossos centros de referência, com o programa Criança Feliz, que passa de casa em casa fazendo suas visitas, também na base da orientação, né? Com o Conselho Tutelar, que está ali atuando não apenas para as violações de direito, mas também quando ele chega em um ambiente que percebe de que ali existe algum espaço para certas violações ou possíveis violações, obviamente que eles também vão fazer as orientações. Então, para a Secretaria de Assistência Social, enquanto coordenador, eu tenho plena certeza de que o trabalho ele está sendo realizado. Na saúde, por conta de também ter tido experiência, né, em 2018, 2019, também, porque os espaços de saúde eles são espaços de diálogo. Então, sala de acolhimento, rodas de conversa, né, com todas aquelas pessoas que estão ali, às vezes, esperando um atendimento dentro de uma USF. E na SEDUC, porque dentro da sala de aula também, enquanto professor, eu sei que isso acontece, esses diálogos e trazer essa temática para que ela seja uma temática não ditadora, mas uma temática de reflexão.
Então, para que o adolescente ele perceba de que quando ele engravida, e aí quando eu digo ele e ela, porque a menina engravida, mas existe às vezes a relação está num adolescente também menino, né? Então são crianças praticamente que estão grávidos. Então a gente leva essa reflexão para a ideia de que eu preciso me prevenir, eu preciso me cuidar, né? Então eu acho que a atividade feita pela Prefeitura de Alagoinhas, em especial, né, porque eu estou aqui representando a Prefeitura, são atividades que estão levando esse objetivo dessa Semana Municipal. Mas salientando que essa é apenas uma semana. Durante todo o ano a gente dialoga, né, em todos os espaços públicos sobre a temática. Ô Edivan, eu sempre achei muito elogiável a postura do governo brasileiro com relação à política não só combate à AIDS, mas também a prevenção da gravidez, com relação à distribuição de camisinhas nas escolas, né? Eu acho isso muito importante, apesar da gente ainda sofrer com essa situação de gravidez indesejada, né, na adolescência, ainda a questão da AIDS ainda presente, e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas há uma questão, né, que envolve também outros setores, né? Eu, por exemplo, estudava num colégio particular administrado por freiras, e lá não se falava, né, nessa temática por uma questão até de entendimento religioso, né? A Igreja Católica defende que o sexo tem que ser feito depois do casamento, né? Outras denominações religiosas também defendem isso e acabam não promovendo esse debate, né, que, de certa forma, é uma realidade. A gente não vai também, né, tapar o sol com a peneira, né? Há uma erotização nos meios de comunicação, cada vez mais cedo as pessoas entram na vida sexualmente ativa, e há essa situação. Como é que vocês lidam na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Saúde da Prefeitura, com relação, né, a esses embates? Até porque também está presente no setor público, né, essa questão da religiosidade, que muitas vezes, né, defende não tanto a proteção, até falam em método abortivo, a camisinha sendo um método abortivo. Então, são situações que, de certa forma, dificultam esse processo, né, de educação, de prevenção à gravidez na adolescência, né? Bem, Caio, eu acho que a ideia principal é que a gente tente trazer essas informações importantes para todos os espaços e de que a coisa não deve ser impositiva, primeiro porque nós estamos em um Estado laico, né? Tudo se deve ser percebido de acordo com as ideologias, com as perspectivas específicas de cada espaço. Então, aquele espaço que se sente à vontade em buscar, né, o apoio, a sustentação do serviço público, por termos, né, em alguns momentos, uma equipe que é capacitada para falar sobre tal, por termos servidores públicos estatutários que estão dispostos a levar mensagens de orientação e prevenção. Então, esses espaços que nos buscam, obviamente, nós estamos sempre à disposição para trazer mensagens de orientação, de prevenção, seja na Semana Nacional, seja na Semana Municipal, ou seja em qualquer outro momento do ano, né? Seja falando de saúde mental, seja falando de trabalho infantil, enfim. Então, digamos que essa solicitação deve partir principalmente, né, dessas escolas, desses centros, que, percebendo a necessidade de diálogos, estamos, então, sempre à disposição. Mas também entendendo de que certos espaços possuem as suas ideologias, os seus pensamentos, e o serviço público não está aqui para fazer imposições em certos momentos. Bom, eu vou passar a palavra para o Gomes e para o Chico. Eles têm algumas perguntas, algumas considerações a fazer. Mas temos aqui uma ouvinte nossa, a Walterlice Almeida. Ela está perguntando aqui o seguinte: o evento que vai acontecer na Praça de Barbosa, como ficam os jovens da zona rural? Vai ter uma ação especial para esse público? E ela pergunta qual o Instagram você mencionou. Bem, o Instagram que eu mencionei foi o meu particular, porque quando eu fiz a postagem, né, de uma entrevista que eu realizei ontem, essa pessoa, né, que faz parte dos meus seguidores, então fez esse contato comigo. Mas os contatos, né, das secretarias, caso haja uma necessidade em específico, até porque cada realidade, no caso dela, né, que está na zona rural,
Às vezes ela tem uma necessidade específica e, mais uma vez, nos colocamos à disposição. Secretaria de Assistência, de Educação e Saúde, né? Então, posso falar aqui pelas coordenadoras porque nós trabalhamos juntos. Então, se houver essa necessidade, é só fazer contato com qualquer uma das secretarias e solicitar o apoio dos servidores para levar essa mensagem, né, para a área onde ela reside. Em se tratando da zona rural e das atividades, né, o rolê ele vai acontecer aqui em Alagoinhas, na Praça Rui Barbosa, e nós estaremos no centro da cidade com equipes volantes, entregando folhetos informativos e passando a mensagem da Semana Municipal. Mas na zona rural nós tivemos atuação nas escolas, né, que estão em funcionamento, e também nas unidades de saúde da família, por exemplo, na Arandiba. A gente teve atuação lá também. Volto a dizer, a gente não consegue atingir todos os espaços, mas a gente tentou levar essa informação da Semana Municipal para espaços que, de alguma forma, aderiram à atividade, né? Então, como eu disse, saúde e educação em especial. No caso das SEMAS, nós tivemos atuação no Riacho da Guia e em Bonião, né, que são os nossos CRAs. Então, também tivemos atuação na zona rural. Não sei exatamente qual é a zona que ela reside, né, mas caso seja uma dessas que eu citei, nós tivemos atuação falando, né, da gravidez na adolescência, da prevenção da gravidez na adolescência. Está respondido, Walter Lícia. Gomes? Pode fazer sua pergunta. Bom dia, Edivan Souza. Um abraço para Rita de Cássia, né? Embora seja uma lei federal, Edivan, eu quero aqui parabenizar vocês por esse trabalho, né? Porque é um momento de confusão mental, de transformação do corpo do adolescente, né? O que pode gerar principalmente vários efeitos colaterais nos mesmos, e nem sempre os pais estão preparados e atentos para lidar com isso. E a prevenção, para mim, é o melhor antídoto, né? Então, eu parabenizo antecipadamente vocês pela condução desse processo. Acho que é muito importante, mas que a minha pergunta, a pergunta que eu deixo aqui, tanto para você quanto para a Rita de Cássia, é o seguinte: se vocês já pensaram em, do ponto de vista institucional, fazer esse trabalho que vocês estão iniciando agora, através de uma campanha institucionalizada, né? Para e passo, porque sabe que uma criança, quando se a gente der leite de boi, a gente vai matar a criança. A gente começa com a papinha, começa com o leite mais fraco possível, até chegar o momento da criança poder se alimentar com feijão, né? Então, essa campanha feita por profissionais da área, para não chocar, porque é preciso adotar muito cuidado nessa questão, porque o adolescente começa a ver as transformações e não entende isso. Alguns criam revolta, principalmente com a menstruação, quando chega pela primeira vez, que os pais às vezes nem falaram com alguns deles, e as crianças são tomadas de surpresa. As crianças que, em tese, deveria ainda estar brincando de boneca, né? O seu corpo já está apto, inclusive, a fecundar um óvulo e aí engravidar. Então, a igreja tem um tabu do sexo após o casamento, e essa coisa deveria cair por terra, porque as coisas acontecem independente da nossa vontade, e prevenir é melhor do que remediar, e é o melhor remédio. Então, eu gostaria de saber se vocês já pensaram em uma campanha nesse sentido, se existe um planejamento para isso, e como é que os pais podem ser chamados a contribuir, e alguns, inclusive, para aprenderem sobre o tema, para poder participarem conjuntamente com os adolescentes, porque aí é igual uma estrada de mão dupla. Não adianta os órgãos públicos somente adotarem uma campanha nesse sentido, se os pais não abraçarem para ajudarem e fazer o seu papel. É igual a escola. Nós sabemos que a escola não educa, a escola ensina. Quem deve educar são os pais, mas infelizmente no nosso país nem sempre todos estão preparados. Obrigado, Edivan, obrigado, Rita de Cássia. Obrigado também, Gomes. Bom dia também para você. Bem, eu vou responder, né, por conta da ausência das minhas colegas. Rita, inclusive, que é coordenadora da SEDUC, ela está à frente do programa Saúde na Escola. E esse programa é um programa, né, que foi instituído pela Secretaria da Educação, entendendo
de que temáticas de saúde precisavam, né, se inserir no universo educacional, já que são cada um atuando, né, nos seus espaços. Então, a professora ela está ali, ela conhece, né, da educação, esporadicamente, né, por conta de atuações em outros espaços, ela também conhece da saúde, mas a gente precisa colocar, né, cada um, né, os atores com as suas atribuições. Então, o programa Saúde na Escola, eu volto a dizer, estou falando por Rita, ela enquanto coordenadora, mas não conheço, mas pelo que a gente já conversou, esse programa tem exatamente essa intenção, Gomes, de levar temáticas não só da prevenção da gravidez na adolescência, mas todas as temáticas envolvendo saúde para dentro dos espaços escolares. Então, os adolescentes, né, as adolescentes, elas estarão, né, eles estarão ali envolvidos com temáticas relacionadas aos espaços de saúde para compreenderem, por exemplo, a utilização de métodos contraceptíveis, né, evitando não só a gravidez, como também as ISTs. No caso das SEMAS, nós temos essa prática. Então, a semana é nacional, nós instituímos a semana municipal esse ano, inclusive por conta da orientação da lei federal, mas também pelo que está destacado no Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 8, que fala também da discussão dessa semana nacional. Então, dentro dos espaços da Secretaria de Assistência Social, os grupos de convivência, né, que acontecem nos nossos centros de referência, como eu disse, o próprio programa Criança Feliz sempre leva mensagens para as famílias, para as crianças, para os adolescentes, que falam de diversas temáticas. Né? Então, essa temática em específica da gravidez na adolescência a gente destaca agora, né? Houve um destaque especial para ela, mas nós discutiremos isso durante todo o ano. E vira-se o ano 2022 e nos próximos também, porque, como eu disse anteriormente, é responsabilidade do governo público de que a gente leve essa mensagem. Mas, como também você destacou em sua fala, a gente precisa corresponsabilizar os pais por isso. Né? Eles convivem com esses adolescentes muito mais do que eu, enquanto coordenador, eu, enquanto visitador do programa Criança Feliz, eu, enquanto professor. Né? Então, nós falamos também, mas as famílias precisam se corresponsabilizar. Eu preciso ver isso como algo que, quando um adolescente engravida, ela não engravida sozinha, né? Tem o adolescente ou o homem, enfim, mas geralmente são as famílias que assumem, né? Geralmente são as famílias que assumem. É um pai, é um tio, é um avô, é uma mãe, né? E quando há uma gravidez que não foi planejada dentro de um corpo que ainda não tem estrutura para receber uma criança, o desequilíbrio geralmente acontece, né? De diversas ordens. Então, eu acho que quando a gente tem a participação compartilhada, a ideia de que essa não é uma temática exclusiva de um ou de outro, as coisas, né? Os índices, os percentuais, os números, eles reduzem muito e a gente tem resultados melhores, né? Para as questões sociais, para as questões psicológicas, para as questões de saúde, enfim. Chico Reis. Primeiro, saudar a Edvan e saudar a Rita e Mônica, mesmo quem não está presente, por essa vontade de esclarecer a todos nós sobre um tema tão atual, infelizmente, né, que a gente tem que acompanhar, às vezes, não apenas olhando com um olhar recriminador de irresponsabilidade, porque desejo é natural no ser humano, independente da idade que tenha. Mas eu gostaria de ir na contramão de uma coisa que me preocupa sobremaneira pelo que a gente lê e que me destrói como pai e avô que sou. A gente está falando da preparação que é levada ao adolescente, ao menino, né, exatamente por pais preocupados com esse enfrentamento que será feito no mundo quando a cria sai do seu controle e vai ter que enfrentar o mundo. Mas a minha pergunta vai para outro tipo de atrocidade e repugnância, até por entender que isso acontece com um ser denominado humano.
que é quando o próprio pai, o próprio parente, é quem comete esse crime inominado, né? Vocês, e você citou isso anteriormente, mas de que maneira preparar o adolescente que confia sobremaneira nesse parente, de que o perigo está ao seu lado, quando vocês notam essa ameaça? Bom dia. Bom dia, Chico. Também muito obrigado aí pela pergunta e pelo espaço, né? Na verdade, agradecer toda a bancada pelo espaço de diálogo. Disseminar informação de ordem educativa e preventiva, como eu disse, é o objetivo dessa campanha, né? Dessa Semana Municipal. E também, enquanto servidores, nas diversas esferas, em especial aqui nas 3 secretarias que estão envolvidas na semana, nós temos essa atribuição, né, de orientar. E também temos, precisamos ter a percepção, às vezes, em situações que são tal a qual você citou. A depender, obviamente, da situação em específico, a gente precisa acionar a rede de proteção. Porque, se isso já está ocorrendo, existem atores dentro da rede que estão capacitados para, por exemplo, dialogar com essa família e, caso seja necessário, aplicar a medida protetiva, né? Se for uma criança, como nós estamos falando de criança e adolescente, né? Entendendo que, principalmente, esse debate é mais direcionado para as meninas de 10 a 14 anos, né? Considera-se adolescente até os 14 anos. Então, nessa perspectiva, se eu percebo um movimento como esse, né, que você denominou aí algo como, de fato, né, que não é aquilo que a gente está acostumado a ver, mas também é aquilo que a gente está acostumado a ouvir muito, atores precisam atuar e da rede de proteção. E nesse caso, em específico da SEMAS, o Conselho Tutelar é o órgão que está capacitado para fazer esse tipo de orientação e, nos casos necessários, a aplicação da medida protetiva. Então, os professores, as professoras, o enfermeiro, o técnico de enfermagem dos espaços de saúde, eles conhecem a rede de proteção e sabem, né, que em qualquer movimento de que a gente perceba de que essa adolescente, né, tem os seus direitos violados, o Conselho Tutelar precisa ser acionado. Então, mais uma vez, agradeço o trabalho árduo, não é fácil, mas em todos os momentos que a gente solicita, né, eu que tenho contato direto com os conselheiros do CT1 e do CT2, Conselho Tutelar 1, que fica no centro da cidade, Conselho Tutelar 2, que fica no Mangalô, eles sempre estão dispostos a resolver e geralmente a gente traz boas soluções, né? Não só para adolescente, porque é o nosso foco, mas também para os pais e aqueles que estão envolvidos. Então, em casos como esse, né, aqueles que a gente percebeu e que vamos pedir que não tenha ocorrido o ato efetivamente, Conselho Tutelar. E caso o ato já tenha ocorrido, da mesma forma, né, são eles que estão capacitados, foram escolhidos pela população, têm todas as orientações necessárias, né, para compreender a situação e aplicar medidas se for necessário. O Edivan, eu agradeço a sua presença hoje aqui no programa, tratando desse tema muito importante, né, uma realidade. A gente deseja sucesso aí nessa programação da Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Pode contar aqui com o programa sempre que precisar, para a gente estar debatendo esse assunto, estar informando, estar educando, né, enfim, estar contribuindo para que a gente possa né, superar essa situação da gravidez indesejada na adolescência. Parabéns, viu, pelo trabalho. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado à bancada também pelo espaço. Obrigado também aos ouvintes. E mais uma vez convoco a sociedade alagoense e da região para trabalharmos juntos, né? Mãos dadas, avante para essa causa e demais outras causas que envolvam as nossas crianças e adolescentes, porque de fato são eles o futuro do nosso país e a gente precisa cuidar deles. Muito obrigado.